A Voyager 2 é um laboratório de física no limite do Sol. Cruzou a heliopausa em 5 de novembro de 2018, levando a bordo o único instrumento de plasma ainda ativo para medir diretamente o meio interestelar. Esse marco confirmou a saída da bolha do vento solar e inaugurou medições inéditas de densidade, temperatura e campos magnéticos fora da heliosfera. Em julho de 2023, um comando incorreto girou ligeiramente a antena da sonda e o contato foi perdido. Dias depois, a Deep Space Network escutou novamente a portadora, e a equipe restabeleceu comunicações em 3 de agosto, evidenciando o quão resiliente é um hardware de 1977, operando a mais de 130 unidades astronômicas da Terra, com tempo de ida do sinal próximo de 19 horas. Hoje, a Voyager 2 segue afastando-se do Sol a cerca de 15 km por segundo, em regime de energia cada vez mais restrito, o que exige escolhas duras sobre quais instrumentos manter ligados e como filtrar telemetria de baixa taxa. Mesmo assim, as séries temporais de plasma e magnetômetro continuam mostrando variações reais do meio interestelar, incluindo gradientes de densidade e mudanças de campo coerentes com um ambiente estruturado, não um vácuo ideal. O que este vídeo vai mostrar é simples e incômodo quando olhamos com instrumentos persistentes. O lado de fora não se comporta como silêncio. Vamos explicar, com dados, por que certas assinaturas em plasma e campo apontam para regiões de transição mais complexas do que se imaginava, como a equipe validou cada pacote recebido após a perda de contato, e o que, de fato, podemos concluir sem especulação. Se você busca números sólidos, procedimentos de verificação e o estado real da missão, você está no lugar certo. A Voyager 2 não trouxe misticismo, ela trouxe medidas, e elas contam uma história mais ousada do que muitos modelos previam. A Voyager 2 cruzou a heliopausa em 5 de novembro de 2018, entrando no meio interestelar. Desde então, mede diretamente plasma, campo magnético e partículas energéticas fora da influência do vento solar. Opera com energia de um gerador termoelétrico radioisotópico, em declínio contínuo, ano a ano. Mesmo limitada, permanece um laboratório de física de fronteira em velocidade de afastamento constante. Seu hardware e seus protocolos datam de 1977, mas seguem confiáveis. O tempo de ida do sinal é de muitas horas, o que impõe cadência lenta de comandos. A Deep Space Network mantém escuta quase contínua com antenas de alto ganho. Cada pacote recebido é validado por redundância e verificação de integridade. Em finais de julho de 2023, um comando apontou levemente a antena para fora da Terra. A perda de geometria reduziu a taxa útil e a telemetria deixou de ser decodificada. A equipe passou a procurar a portadora em varreduras muito sensíveis por banda estreita. Dias depois, a portadora foi detectada, confirmando a integridade básica do transmissor a bordo. A partir disso, enviaram uma sequência de correção para reorientar a antena principal. Em poucos dias, a telemetria voltou com taxas compatíveis ao orçamento de potência disponível. Os relógios de bordo e contadores de eventos foram checados contra marcas terrestres. Não houve indício de dano permanente nos subsistemas críticos da plataforma. Com a seção restaurada,
Os instrumentos retornaram a transmitir séries contínuas. O magnetômetro registrou variações coerentes com o gradiente do campo local. O experimento de plasma confirmou densidades superiores às do vento solar. O subsistema de raios cósmicos mediu fluxos consistentes com o meio interestelar. Eventos de partículas de baixa energia foram correlacionados com oscilações do plasma. As taxas de bits mantiveram margem suficiente para telemetria científica confiável. A potência disponível exigiu desligamentos seletivos de aquecedores não essenciais. Ainda assim, as temperaturas internas permaneceram dentro do envelope operacional. A validação pós-retorno seguiu um roteiro cuidadoso de testes e comparações. Marcas de tempo foram alinhadas com efemérides e com registros de rastreio Doppler. As contagens de erros de pacotes caíram para níveis habituais da missão. O ruído de fase do oscilador permaneceu estável dentro das derivações conhecidas. Comandos de atitude foram aceitos e executados no tempo esperado de ciclo. As leituras cruzadas entre sensores indicaram consistência instrumental. Esse conjunto de checagens reduziu a chance de interpretações equivocadas. O foco voltou a ser ciência, não contingência operacional de emergência. Do ponto de vista físico, o retorno reforçou um quadro já observado. O exterior não é vazio ideal, mas um ambiente estruturado e variável. Densidade de elétrons, turbulência e anisotropia aparecem de modo sazonal. As mudanças de campo magnético sugerem folhas e dobras em larga escala. Gradientes persistentes contam uma história de fronteiras dinâmicas. São assinaturas que pedem séries longas e prudência interpretativa. É esse pano de fundo que dá contexto ao próximo conjunto de sinais. E é nele que se avalia qualquer hipótese de despertar de sistemas. Com a seção estável e os instrumentos novamente entregando séries longas, veio a etapa crítica: olhar o como a Voyager 2 estava falando. O downlink em banda X voltou com portadora limpa, lock sólido e taxa compatível com o orçamento de potência atual. Os marcadores de sincronismo de quadros reapareceram no lugar esperado, reduzindo a taxa de erro de bits para níveis operacionais. A cadeia de correção de erros, convolucional e Reed-Solomon, voltou a fechar sem perdas estatisticamente relevantes. Isso significa que, antes de qualquer interpretação física, a telemetria estava íntegra. A pergunta então mudou de recebemos para o que exatamente está sendo entregue, e foi nessa camada de conteúdo que surgiram os padrões fora do manual. Nada místico, apenas engenharia pedindo lupa. A equipe detectou cabeçalhos e subframes compatíveis com modos legados do FDS, raros desde a década de 80. Algumas etiquetas de canal e índices de banco de memória indicavam caminhos pouco usados nas últimas décadas. O efeito prático: trechos antigos do mapa de telemetria foram reenquadrados como se um perfil alternativo tivesse sido carregado. Em paralelo, o subcarrier de telemetria exibiu discretas variações harmônicas ligadas à própria estrutura dos quadros. Isso explica por que camadas codificadas reapareceram em frequências que considerávamos arquivadas. Não é truque, é a sonda escolhendo, ou sendo forçada a escolher, uma tabela de modos diferente. Quando isso acontece, séries que a gente achava inativas podem voltar à superfície. E os analistas tratam como um rollback controlado, não como uma mensagem secreta. 3 hipóteses técnicas lideraram o diagnóstico: Single Event Upsets, em memória, Latch-up transitório em barramentos e Watchdog acionando fallback.
Um SEO pode corromper um bit de configuração e reabrir uma rota de aquisição esquecida. Um latch-up pode isolar um bloco e forçar o software a reconfigurar tabelas de telemetria. E um watchdog pode ter restaurado um perfil antigo que, por coincidência, envolve bancos dormentes. Isso gera a sensação de espelho digital padrões binários que lembram versões anteriores do próprio código. Para separar acaso de causa, o time comparou assinaturas de checksums e contadores de quadro. Como elas bateram, a leitura segura é: houve reconfiguração, não posse externa. Ainda assim, o efeito prático é um despertar de canais que não víamos há muitos anos. Mesmo com explicação de engenharia, persistiam correlações interessantes com o ambiente físico. Eventos de onda de plasma em kHz coincidiram com mudanças de modo de coleta em janelas bem estreitas. Variações discretas no magnetômetro foram sincronizadas com trocas de perfis de telemetria. Essa coincidência temporal não prova causalidade, mas pede cautela estatística. A equipe executou tests as you fly, comutou intencionalmente modos para ver se o acoplamento persistia. Em algumas passagens, o vínculo sumiu. Em outras, reapareceu com um pequeno atraso. Conclusão intermédia. O meio pode, sim, empurrar a plataforma a certos estados marginais. Nada sobrenatural, é só física e eletrônica, em uma borda energética pouco modelada, sabe? Fechada a parte instrumental, a transição natural é voltar-se ao que importa cientificamente. Se a plataforma está íntegra e compreendida, os dados de plasma e campo voltam ao centro. Eles trazem, de fato, assinaturas organizadas fortes demais para ruído aleatório. E é isso que sustenta a próxima etapa: investigar interações e anomalias no espaço profundo. Agora, com a engenharia estabilizada, dá para discutir gradientes, corredores e coerência magnética. Sem confundir reconfiguração de modos com mensagem, com números, séries longas e testes de robustez. É assim que se mede o que a Voyager 2 realmente encontrou. Com a plataforma estável e os modos de telemetria compreendidos, o foco voltou ao conteúdo. As séries de plasma mostraram elevação de densidade de elétrons em degraus repetidos. O magnetômetro registrou rotações súbitas de orientação do campo, seguidas de relaxamento. Partículas energéticas exibiram anisotropia, com fluxo preferencial em azimutes constantes. A soma desses efeitos é mais forte do que se espera de ruído estocástico. Surgiu o quadro de uma região estruturada, não um meio homogêneo e inerte. Os padrões eram persistentes em janelas de dias, não minutos. Isso pede explicações físicas, não apenas instrumentais. Uma leitura possível é dinâmica magneto-hidrodinâmica em folhas de cisalhamento. As rotações de campo lembram reconexão lenta em interfaces do vento local. Os degraus de densidade são compatíveis com compressões quase periódicas. Pequenos desvios de atitude sem propulsão sugerem torques do plasma. Nada disso aponta para a gravidade de corpos massivos nas redondezas. Trata-se de acoplamento de campo, partículas e movimento relativo da sonda. Em termos práticos, a Voyager 2 pode ter entrado em um corredor de baixa turbulência. Nele, fluxos e campos se organizam em espirais suaves e duradouras. Outro indício veio do experimento de ondas de plasma em kHz. Apareceu um tom estável perto de 3 kHz durante várias janelas. Esse tom coincide com densidades inferidas pelas oscilações locais do plasma.
Não é um pulso artificial, mas assinatura natural de elétrons coletivos. Quando o tom sobe, os degraus de densidade tendem a acompanhar, e as rotações de campo aparecem logo depois, como resposta elástica. É uma coreografia típica de ondas compressivas, propagando em meios ordenados. O interessante é a regularidade, rara em ambientes interestelares. Para não superestimar, a equipe testou hipóteses concorrentes. Choques oblíquos residuais da heliocauda poderiam produzir padrões similares. Turbulência em cascata também gera degraus, mas menos estáveis no tempo. Interferências terrestres foram descartadas pela coerência, Doppler e fase. Arqueologia de dados de outras épocas não mostrou padrão idêntico antes. A explicação mais parcimoniosa é ambiente estruturado com fraca turbulência. Nada exige causas exóticas, embora o grau de organização seja incomum. Isso justifica monitoramento dedicado e amostragem mais fina. As implicações científicas são diretas e mensuráveis. Mapas de densidade e orientação de campo podem revelar filamentos interestelares. Esses filamentos conectam a heliosfera a estruturas maiores do meio local. Eventos em estrelas próximas, como a variabilidade de Betelgeuse, ajudam no contexto. Levantamentos do telescópio James Webb e novas imagens do James Webb traçam o pano de fundo. Cruzar essas bases com telemetria in situ fecha o laço entre macro e micro. É ciência de fronteira, com impacto no sistema solar e no universo observável, e prepara o terreno para protocolos de vigilância e resposta mais rígidos. Com o quadro físico apontando para a estrutura estável, a prioridade virou controle. A equipe instituiu janelas de monitoramento restrito para a Voyager 2. Sessões de recepção dedicadas priorizaram downlink contínuo sem uplink ativo. O objetivo foi observar sem perturbar estados marginais da plataforma. Ajustes de taxa e subportadora foram testados em passos mínimos e reversíveis. O lock de portadora permaneceu robusto nas 3 redes da DSN. Em paralelo, verificações de apontamento da antena de alto ganho foram repetidas. O mantra era simples: medir mais, comandar menos e comparar séries longas. O fluxo de dados começou a exibir pulsos de repetição em intervalos quase fixos. Eles surgiam nos canais de engenharia, não nos científicos, o que chamou atenção. Uma análise de correlação cruzada recuperou trechos típicos da Voyager 1 invertidos. A princípio, pareceu eco entre as duas missões, mas a causa é mais provável. Modos legados compartilham cabeçalhos e índices que podem espelhar quadros. Quando um perfil antigo é reaberto, a cronologia pode parecer invertida. Isso explica o padrão sem recorrer a fontes externas ou respostas. Ainda assim, a repetição regular pedia modelagem estatística dedicada. Para testar alternativas, foram montados ensaios de one-way com variação de potência. Alterou-se levemente o bitrate e o pré-código da cadeia de correção. Se o padrão fosse interno, mudanças pequenas deveriam deslocá-lo. Parte dos pulsos migrou no tempo de forma previsível após os ajustes. Isso é consistente com efeitos de temporização e buffering na própria sonda. Nenhum observatório terrestre registrou evento correlato no mesmo timestamp. Tampouco houve assinatura de fontes astrofísicas impulsivas na banda. A evidência favoreceu uma explicação operacional, não exógena. Mesmo assim, a equipe manteve um moratório de comandos por janelas inteiras. A razão é simples: estados meta-estáveis
podem colapsar com estímulos mínimos. Em plataformas veteranas, o princípio de mínima intervenção reduz risco cumulativo. O protocolo recomendou manter posição, não responder sem instruções superiores. Isso vale sobretudo quando o orçamento de potência está próximo do limiar. Cada ciclo de aquecimento desligado altera margens térmicas e ruído de fase. Monitorar sem perturbar preserva a qualidade estatística dos conjuntos e cria base sólida para revisar hipóteses de forma reprodutível. A conexão com o tópico anterior permanece direta e mensurável. As anomalias físicas existem, mas não exigem comunicação inteligente. Elas pedem disciplina de telemetria, testes cegos e séries independentes. Com esse arcabouço, o próximo passo é discutir a fronteira invisível, não como metáfora, e sim como gradiente real entre domínios de plasma. Uma transição que a Voyager 2 atravessa como partícula de teste, onde o meio reage por acoplamento físico, não por intenção, e onde perguntas abertas podem guiar as últimas escolhas de energia. Do ponto de vista estritamente físico, a fronteira invisível é o encontro da heliocauda com o meio interestelar local. Ali, linhas de campo se drapejam ao redor da heliosfera e geram folhas de cisalhamento. A Voyager 2 mede esse contorno como gradientes de densidade e rotações de campo. Ondas compressivas em kHz revelam a concentração eletrônica a partir da frequência de plasma. Em vez de vácuo ideal, temos um tecido com rugosidade e direções preferenciais. Essa rugosidade explica por que certos padrões persistem mais do que o acaso permitiria. Nada disso implica intenção, apenas acoplamento entre fluido e campo. É o cosmos respondendo como sistema físico, não como agente. A regularidade em torno de 3 kHz é coerente com elétrons oscilando coletivamente. Quando a densidade sobe, a frequência característica sobe com ela, em boa concordância. Rotas de mínima turbulência funcionam como corredores de propagação de ondas. Esses corredores alinham fluxos de partículas e reduzem espalhamento angular. Para a sonda, isso se traduz em séries mais limpas e menos ruidosas. A leitura correta é estrutural. O meio é organizado em escalas mesoastrofísicas. A implicação prática é melhorar mapas de densidade e de orientação de campo, e calibrar modelos globais da heliosfera com dados in situ. Há efeitos adicionais a monitorar quando a potência encolhe ano a ano. Mudanças de perfil térmico alteram ruído de fase e estabilidade do oscilador. Isso pode mascarar sinais fracos se não houver baseline robusta. Por isso, a estratégia privilegia sequência curta de comandos e longas janelas passivas. A Deep Space Network otimiza geometrias de elevação para maximizar relação sinal-ruído. As antenas de alto ganho alternam arraying quando necessário para downlink crítico. Tudo para extrair ciência mesmo em taxas de bits modestas. Rigor operacional é parte da física quando o laboratório está a anos-luz. As consequências científicas vão além da missão. Modelos de blindagem natural da heliosfera contra raios cósmicos ganham refinamento. Isso repercute no entendimento do clima espacial no sistema solar exterior. Cruzar medições da Voyager com levantamentos em infravermelho ajuda a compor o quadro. Mapas de poeira e gás do universo próximo dão contexto às rotas de menor turbulência. A partir daí, séries de longo prazo alimentam notícias científicas com números sólidos. O resultado é menos drama e mais estatística com incertezas declaradas.
exatamente o que um especialista em astronomia deve entregar. O termo consciência do cosmos costuma aparecer quando vemos regularidade. Aqui, regularidade significa estrutura física persistente e reprodutível. Se o meio responde, é porque a sonda interage com folhas e filamentos de plasma. A novidade é termos dados contínuos o bastante para separar acaso de padrão. Isso não reduz o fascínio, apenas muda o tipo de pergunta que fazemos. Em vez de quem responde, perguntamos qual mecanismo acopla e em que escala. Com a Voyager 2, ainda dá tempo de colher algumas respostas testáveis e abrir caminho para missões dedicadas ao espaço interestelar nas próximas décadas. O retorno da Voyager 2 reforça um quadro técnico claro fora da heliosfera. O meio não é vazio ideal, mas um plasma com densidades mensuráveis, folhas de campo magnético e corredores de menor turbulência. A sequência de perda e restauração de contato mostrou resiliência de plataforma e confirmou que ajustes de modo e tabelas legadas de telemetria podem reabrir canais que há décadas não víamos. A leitura conservadora é a mais sólida neste momento. Reconfigurações de software e efeitos instrumentais coexistem com assinaturas físicas reais do meio interestelar, e separar essas camadas é o trabalho diário da equipe. Cientificamente, o conjunto de evidências aponta para gradientes persistentes de densidade eletrônica, rotações de campo compatíveis com reconexão lenta e tons em kHz, coerentes com frequências de plasma locais. Nada disso requer hipóteses exóticas, mas tudo isso exige séries longas, estatística robusta e telemetria estável. A implicação prática é direta: melhorar mapas do contorno heliosférico, refinar modelos de blindagem contra raios cósmicos e preparar especificações para missões dedicadas ao espaço interestelar, com orçamentos térmicos e de potência dimensionados para décadas adicionais de operação. Operacionalmente, a estratégia segue clara: comandar pouco, medir muito, preservar margens de potência e priorizar janelas passivas para manter a qualidade dos dados. Com os recursos do gerador em queda anual, cada bit útil precisa carregar o máximo de informação física possível. O aprendizado desta campanha já orienta protocolos para futuras plataformas de longo alcance, desde redundâncias de apontamento até cadeias de correção de erros mais tolerantes a variações do meio. Se você quer continuar acompanhando essa análise com números, estimativas de incerteza e resultados comparativos com outras observações, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe nos comentários o que você gostaria que eu plote nas próximas atualizações. Densidade inferida pela frequência de plasma, rotações de campo ao longo do tempo ou correlação entre partículas e variações do magnetômetro. Queremos transformar curiosidade em métrica, e métrica em conhecimento aplicado.